E ele está de volta, né? O Debate Farol, nesta sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha. Mais uma vez aqui ao meu lado, o doutor Renan Félix. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bacana. Vamos lá para a redação da Tribuna de Limeira. Antônio Cláudio Bontorin já a postos. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço e um bom dia ao doutor Renan. Uma ótima sexta-feira para todos nós, né? Bacana. Hoje vamos fazer um mix, né? Um mescladão aqui. Vamos analisar os principais assuntos da semana e vamos começar com assuntos locais, né, gente? Aqui vivemos um período de transição entre o governo atual e o governo do prefeito eleito Murilo Félix, e eu queria começar com você, Cláudio, exatamente com você, rapidamente analisando aí como você tem visto essa transição, se está com um time legal, poucos nomes oficiais anunciados. Como é que você está enxergando tudo isso? Beto, eu não estou vendo nada, porque a divulgação dessa transição está muito fraca. Ninguém está divulgando nada. Eu recebi um release essa semana que teve um encontro, né, entre os participantes da transição na prefeitura, que o prefeito eleito Murilo Félix se reuniu com vereadores eleitos e reeleitos na Câmara, mas só isso, de nomes mesmo, até agora não foi divulgado nada oficialmente, eu não vi nada oficialmente, né? E eu recebo muito material nessa área e acredito que está um pouco devagar ainda, viu? Eu acho que já estamos indo para dezembro, né? Daqui a alguns dias começa o recesso da Câmara, o fim dessa legislatura para o início de outro, né? Dia 1º de janeiro, nós teremos a posse do novo prefeito eleito. Então, eu entendo que ainda está faltando divulgação do que está acontecendo, de como está sendo feita essa transição, e a gente praticamente só tem o conhecimento do que foi divulgado até agora, nada mais que isso. Tá certo. E aí, doutor? Eu acho que eu tenho uma visão... As coisas estão se encaixando ainda. Exato. Por ser primo, né, logicamente, do prefeito eleito Murilo Félix, eu conheço a seriedade e a cautela, né, do prefeito em tomar decisões importantes, claro, né? Muitas pessoas perguntam, a gente vê comentários, mas quem será o secretário, quem será não sei o quê? Eu acho que o intuito agora do prefeito, assim como um comunicado que ele postou nas próprias redes sociais recentemente, dizendo que a grande preocupação e o grande foco inicial, eu acho que até as próximas 2 semanas aí, é realmente entender as contas da prefeitura, ter grande probidade administrativa, né? Entender como está funcionando cada setor da prefeitura, para aí sim indicar as pessoas técnicas e qualificadas para assumir as secretarias, enfim, todos os cargos importantes que vão auxiliar o prefeito nesses próximos 4 anos, né? Mas eu vejo que é do perfil do próprio prefeito eleito esse zelo, essa cautela. Ele, como se mostrou muito bem nos debates, como sempre, né? Uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa extremamente preocupada com a objetividade dos assuntos e na resolução dos problemas. Eu acho que a visão, o foco dele, ele é muito pautado num escalonamento direcionado de prioridades, né? Uhum. Então, qual a primeira prioridade agora? O secretário vai assumir a partir do ano que vem, né? Se existem os secretários, se já na cabeça dele já existem os secretários, que obviamente uma vaga ideia deve se ter, claro, mas isso é dele, né? Porque a escolha é dele, quem é o prefeito é ele. E eu acho que ele está guardando isso para, né, poder bater o martelo próximo realmente ao mês de dezembro, o final, meio do mês de dezembro, né? Uhum. Que é onde as coisas vão se esclarecendo um pouquinho melhor. Eu acho que o foco da mente dele agora é realmente dar linha, sequência às obras, aos projetos que já existem, né? Não deixar faltar recurso para nenhum setor da prefeitura, pagar as contas em dia, salários de servidores. Tem muitas preocupações que essas sim não podem esperar,
né? Eu acho que a divulgação de nomes de quem vai ser o governo de Limeira a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela pode esperar sim mais um pouco, Tá. né? Pensando que o servidor público ele está trabalhando lá, Sim, né? sim. E dia 10 de janeiro, dia 5 de janeiro, ele precisa receber o salário dele, claro. né? Tem as obrigações precisam ser honradas, os contratos que a prefeitura tem precisam ser honrados, né? Muitos serão revistos, mas os que estão em vigência precisam ser honrados. E esse é um legado, é uma herança que ele vai levar do governo atual, governo Mário Botion, né? E para você entender tudo que se passou e que se passa em uma prefeitura em 8 anos, não é do dia para a noite, né? Então, assim, do dia 26 de outubro, início de novembro, nós temos o quê? 24 dias, desde 3 semanas de trabalho, né? Então, assim, é pouco tempo para se definir qualquer coisa, né? Eu acho até precipitado se ele já viesse a público dizendo, olha, meu secretário vai ser esse, aquele, aquele outro. Sim. Justamente essa demora mostra que ele não loteou secretarias como ele havia afirmado na campanha. Ele disse, olha, eu tenho 2 partidos, a coligação de 2 partidos, eu não loteei secretaria nenhuma, não loteei cargo nenhum. Esses cargos serão dados a pessoas técnicas, pessoas que ele confia e que ele acredita que fará um melhor trabalho. E essa cautela, essa demora, não é demora, né? Mas esse zelo na divulgação, eu acho que evidencia muito isso, sabe? Sabe uma coisa que eu estava me lembrando, doutor Renan e Cláudio e amigos que nos acompanham? Eu participei da transição do governo Pejon para o governo do Silvio, né? Eu fui indicado para a Secretaria de Esportes. Uma coisa que eu me lembro muito bem foi o desespero do Silvio logo de cara, porque ele esperava o caixa de um jeito e o caixa veio de outro. O Silvio só teve maior capacidade de investimento no município depois de 2 anos do cumprimento do seu primeiro mandato. Mas, doutor Renan, é o seguinte, há rumores que a Prefeitura de Limeira não está bem das pernas já faz algum tempo. Excesso de investimentos, talvez investimentos mal dimensionados do ponto de vista orçamentário. Você sabe que me preocupa, porque, de repente, o Murilo pode herdar um governo com uma cidade com engessamento orçamentário, né, devido a esses gastos, principalmente aqueles com o empréstimo da Finisa, etc. E tal, e aí vai diminuir sensivelmente a capacidade do Murilo de fazer novos investimentos. Isso me preocupa bastante. Você sabe que isso, como o próprio Murilo falou e os outros candidatos também, que eram oposição ao governo atual, né, disseram, a prefeitura sim, ela está com orçamento apertado e vai mal das pernas já faz algum tempo. Né? Então esse ano foi um ano extremamente difícil para a prefeitura de Limeira, né? Por mais que a informação não seja tão precisa assim, mas é evidente que sim. Né? Existem contratos que assim, em tempos de hoje, é difícil de cumprir. É muito difícil de cumprir. Então, com certeza, eu acho que isso é uma realidade. O atual prefeito vai, sim, herdar uma prefeitura defasada, né, com contas a pagar, contas grandes para pagar, né, e vai ter que rebolar para conseguir fazer governo. Né? Claro. Principalmente nos primeiros meses aí, que está no primeiro ano, né? Então, assim, é isso que você disse. Você imagina uma coisa, mas na hora que você chega e começa a fazer a sua auditoria e vê que o negócio é um pouquinho diferente, você fala, opa, peraí, como é que eu vou sair dessa situação aqui? Porque o prefeito é um gestor, ele precisa gerir o dinheiro público. Agora, você pega um gestor, uma empresa que ficou 8 anos na mão de um presidente, certo? Você crê que ele fez um bom trabalho, do jeito dele, às vezes ele fez, né? Enfim, um bom trabalho. Mas o que você entende como bom trabalho não é o que ele entende como bom trabalho. Né? Então a sua forma de governar é diferente da dele. E o Murilo, ele é muito técnico e muito prudente. Né? O Murilo é um cara prudente. É um prefeito eleito com prudência, com conhecimento e com sabedoria prática de gestão. Se ele tiver que interromper alguma obra por prever que irão faltar recursos, você acha que ele faria isso? Eu espero que ele faça. Eu espero que o Murilo, se necessário, o prefeito eleito, que interrompa a obra, interrompa projetos, para que não falte onde precisa. Exatamente. Né? Não falte na educação, não falte na saúde. Ele tem essa visão. Tem essa visão. Lógico, essa visão é dele. Eu aprendi com ele, né, em conversas que tivemos, né, que existe uma ordem de prioridade. O que importa é que nem na medicina. O que mata mais rápido? A gente tem um ABCD do trauma. Né? Então, um A de via aérea. Entendeu?
o que mata mais rápido? É a fratura exposta ali embaixo ou é a via aérea do cara? É a perna quebrada ou é a falta de oxigênio para o pulmão? Claro. Então, você tem que ir atacando o que mata mais rápido. E resolvendo. Não adianta você olhar, isso aqui vai matar e não fazer nada. Então, isso aqui vai matar, vamos resolver. Sanou aqui, vamos pro próximo passo. Sanou aqui, próximo passo. Sanou e próximo. E assim que ele vai conduzir a prefeitura. Espero que seja assim, né? Tenho fé que seja, mas eu tenho certeza que vai. Porque eu conheço muito ele é assim. Claro, Cláudio. Posso fazer um adendo aqui? Aham. Primeiro, começar pelos. Eu já tenho 2 nomes que eu acho que serão efetivados pelo Murilo. Rodrigo Oliveira na mobilidade e José Farid-Sani na cultura. Pensando nisso, a lembrar que, não tenho certeza disso, que o prefeito Mário Botion não vai deixar nenhuma organização. Ele finalizou recentemente a duplicação daquele resto de via que faltava ali do Teixeira Marques para o anel viário, né? Nas proximidades da CPQELCO e daquelas empresas ali, que era uma estradinha de mão única depois da entrada da rua da Teixeira Marques, que vinha pela Avenida Araras, e terminou também o complexo do Paulo Natal, né? A duplicação final do anel viário, não tem mais o que fazer no anel viário, e também não sei se tem outras obras iniciadas que precisam de conclusão, né? Então, eu acho que, pelo menos na questão de obras, problemas. Agora, na questão financeira que é a situação que está o grande quebra-cabeça. Eu tenho a impressão que, olha, vai ser difícil essa gestão aí com a situação financeira da prefeitura, que todos nós sabemos não está nada boa. Eu acho, Cláudio, na minha cabeça, como empresário, tá? Como gestor, que eu também tenho as minhas empresas além de médico, né? E eu vejo assim, muitas obras, por mais que concluídas, a gente tem UPAs em construção, né? Acho que são 3 ou 4 UPAs que estão em construção atualmente, né? Iniciadas pelo governo do Mário Botion, e precisam ser concluídas também, mas as contas dessas construções, que por mais que sejam finalizadas agora, nesse mês que passou, agora em dezembro, ficam, né? Tem muitos contratos que estão, a conta precisa ser paga, né? Então, é importante dizer assim, concluiu a obra, mas a conta pagou? Esse é o X da questão. Eu acho que em tudo isso, né? Claro. Quando eu vou comprar do meu fornecedor, às vezes na minha empresa, eu parcelo em boletos 30, 60, 90, 120, 180. Claro. Né? Às vezes ele entrega tudo, mas eu não terminei de pagá-lo. Né? Então são contas que, por mais que a obra tenha entregue, precisa ser honrada. Né? A prefeitura tem o compromisso de honrar com o prestador. Porque o prestador, muitas vezes, a grande maioria, né, da cidade de Limeira, movimenta a economia, empresário, depende daquele dinheiro, né? Então ele está contando com aquilo, então precisa honrar a conta. Mas a obra foi terminada. Tudo bem, mas e a conta foi honrada? Aí que está o X do negócio. Né? Mas tem mais obras ocorrendo, né? São contemporâneas e que não serão acabadas todas no governo Mário Botion, não. Uma coisa que referenda, né, Cláudio, que o atual prefeito, Bossal, ele realmente governou para poucos e bons, né? Tem uma região aqui em Limeira, perto do nosso clube, e que recebeu pavimentação asfáltica 0 quilômetro, assim, há cerca de um mês antes das eleições. O entorno todo ali, na Rua Boa Morte, não na Rua Boa Morte, mas no entorno assim, aliás, em frente ao prédio onde morava o atual prefeito. E eu fiquei pensando, né, porque eu passo sempre por ali, deve ter alguém realmente de muita proximidade com o prefeito, Cláudio, porque a cidade, em regra, ela está esburacada por completo. Em particular, nessa região, eu fiquei estupefato pelo seguinte: não precisava fazer recap naquela região, o asfalto estava bom. E outra, tem um buraco, todo mundo cai nesse buraco, que é numa valeta que existe exatamente no primeiro quarteirão da Rua Boa Morte, é bem na esquina do nosso clube. Sentido centro. Tem 2 buracos ali enormes, não tem como você vai fazer a conversão. Não tem, você cai nos esquerda, dois. Você cai nos dois. Você desvia de um, cai no outro. Então eu não digo que caio todo dia, porque como eu conheço, é meu caminho da roça, então eu desvio. Mas então por que asfaltar aquele entorno e deixar os buracos? E outra,
Lembrando que a cidade está esburacada, a época de fazer recap no asfalto já passou, né, com a seca danada que nós tivemos. Opa. E agora que é época que não se faz isso, porque com a chuva interrompe o serviço. Mas, enfim, vamos ver como serão aí os primeiros gestos. Em poucos meses, a Eixo Rodovia deu conta de quase duplicar a Washington Luiz, que liga Limeira a Rio Claro, e Limeira não evoluiu nada. Eu falei, não, mas como que pode, não? Uma concessão fazer tanto em tão pouco tempo, uma cidade com orçamento de 2 bilhões de reais não conseguiu fazer. É muito dinheiro, realmente. Mas, enfim. Ele recapeou também completamente a Rua Santos Dumont, que fica ali no Jardim, na Vila Quil, que o pessoal chama, na Cidade Jardim, né? E que, coincidentemente, passa em frente à MC Botion. Então, realmente, tem interesse. E outra coisa que eu tenho muita dúvida ainda é quanto à poda daquelas seringueira rosa em frente ali na Praça do Museu, que está brotando novamente. Não tenho nem dúvida que foi podada a pedido de algum amigo dele que mora nos prédios ali da frente. E não tenho também muita dúvida que alguém está com o fogo de propósito para ela ser podada. Então, era para ter sido retirada faz tempo. Fiz muitas matérias sobre isso, ela não foi retirada, ela está brotando totalmente, está uma beleza a árvore, e eu não sei realmente por que foi podada e tirada em vez de ser revitalizada e deixada ela continuar do jeito que estava, né? Rei morto, rei posto. Próximo prefeito, Murilo Félix. Mas não me parece não, viu, doutor? Porque ele está saltitante aí, viu? O Departamento de Comunicação lá da Prefeitura segue cada passo do atual prefeito. Ele segue como se estivesse em campanha, viu, Cléo? É a minha impressão. O setor de comunicação, aliás, voltou a trabalhar. Mas tem muita coisa pra até falar. dia 1º de janeiro ele ainda é prefeito, Beto. Não tem conversa. O prefeito em exercício é o prefeito da cidade. Hoje, quem é o prefeito da cidade? Mário Botion. Que é o prefeito eleito que assume 1º de janeiro, Murilo Félix. Então, até dia 1º de janeiro, realmente a prefeitura ela deve sim fazer tudo em prol do prefeito para o bem-estar da cidade, né, e da prefeitura, que é o gestor, ele é um servidor, é uma pessoa eleita pelo povo, claro, né, claro. E merece também essa transição com também tranquilidade, não é porque não foi eleito, não é porque nem podia concorrer à reeleição, mas que não assumirá em 1º de janeiro, que merece, eu acho que descaso, nada, eu acho que tem que sim permanecer nessa até 1º de janeiro, quando o prefeito eleito assume, e aí sim, águas novas. Uma coisa que eu tenho percebido, eu saí um pouco esse final de semana, surpreendentemente fiquei em Limeira nesse final de semana. Aliás, final de semana não, eu não fiquei em Limeira final de semana, fiquei em Limeira ontem, que foi feriado, então eu saí para bater papo com algumas pessoas, etc., encontrar com um com outro. Uma coisa eu tenho percebido, quando o Silvio entrou, e como eu disse claramente, eu participei desse processo, havia muito suspense, né? Um certo medo, talvez receio, medo, né? Receio do que o Silvio poderia fazer com Limeira e tal. O que eu tenho percebido em relação ao Murilo é otimismo. Diferente. Otimismo. Exatamente. Todas as pessoas que eu converso, Beto, também dizem a mesma coisa. Todo mundo é muito otimista com o Murilo. As pessoas confiam no Murilo. Então, assim, a credibilidade que o Murilo tem... Porque o Murilo, na verdade, eu vou falar que parece que é porque ele é meu primo, mas não é, entendeu? É pela pessoa mesmo. Como ele é meu primo, eu tenho uma proximidade, evidentemente, maior do que muitas pessoas. E o Murilo é uma pessoa reservada e tudo mais. Mas ele é um ser humano, ser humano muito decente, tá? E visionário. Visão de futuro, gestor, bem articulado, sabe? Com conhecimento. Ele não é ele não é um poste. Você está entendendo? O Murilo não é um poste. O Murilo ele é um ser pensante extremamente inteligente. Com uma formação assim impecável e com uma vida pessoal impecável também, tá? Então assim, o Murilo é um bom pai, o Murilo é um bom marido, o Murilo é um bom filho, é um bom primo. Então, não tem como uma pessoa que é bom no que faz, né, vem se mostrando e mostrou pro limeirense também que é bom, ele é um bom cristão, tá? Errar no que ele se preparou, como ele mesmo disse, há 12 anos para isso. Ele está se preparando uma vida para exercer o cargo que ele vai exercer a partir de 1º de janeiro. Então, obviamente que a gente confia mais
nele, né? Então ele tem uma formação exemplar, ele doa, é gestor e tem boas propostas. Ele é muito claro no que ele precisa fazer. Não há nebulosidade, né? Ele deixou o plano de governo dele muito evidente. Então não fica nada obsoleto, não fica nada obscuro, não fica nada duvidoso, né? Ele diz o que ele pretende fazer e como ele pretende fazer. Como ele vai tirar recurso do mesmo lugar e fazer mais com o mesmo dinheiro. Ele mostrou isso. Ele falou de onde tem que tirar, né? Então ele já avisou, olha, precisa reduzir a quantidade de cargos comissionados, né? Precisa rever alguns contratos, tem contrato de 40 milhões que é para passar para 25 milhões. Então são 15 milhões por ano que a gente tira daqui, são mais 5 milhões que tira daqui, tarará, a conta dá 60 milhões. Com 60 milhões eu faço, por exemplo, um exemplo, né? São 20 creches. Você está entendendo? Lógico que ele não vai alocar todo esse dinheiro em creche, mas uma parte vai ser. Né? Então, eu estou replicando aqui o plano de governo dele. Sim. E não é puxa-saquismo, novamente. Sim. É porque realmente, para votar, Beto, eu sou muito cauteloso e cuidadoso. E eu estudei o plano de governo, sabe? E o plano de governo da Érica também tem muitas coisas boas que dá para ser aplicado. Que foi candidato também, o Betinho Neves, também tem coisa boa que dá para ser usado. E o Murilo, como ele é um cara muito ponderado, eu tenho certeza que o que tiver de bom dos outros, ele vai aplicar também. Bom, vamos continuar nessa esfera administrativa, visando... Só deixa eu encerrar minha participação nesse bloco aqui da real, da local, né? Eu acredito que se o Murilo, a partir de 1º de janeiro, ser o prefeito de fato, e não apenas o prefeito de direito que ele tem muita possibilidade de sucesso, mas ele precisa ser, além do prefeito de direito eleito, ser um prefeito de fato. Bom, isso dá um programa, viu, Cláudio? Isso dá um programa. Mas olha, o fato é o seguinte, que nós estamos nos aproximando do final do ano e durante a semana passada eu abordei um assunto que estava falando do plano do Betinho, do plano da Érica, etc. e tal, e inegavelmente, eu frequento muito o centro, há mais de 40 anos, etc. E um dos problemas que ele vai ter que enfrentar, além da questão dos buracos na cidade, será, sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, a questão dos moradores de rua. Com certeza. Porque, eu acho que... agora nós teremos abertura do comércio até mais tarde, e nós teremos essas pessoas transitando e incomodando os possíveis consumidores. A minha cabeça funciona de forma clara e objetiva. Morador de rua é um problema. A solução é a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Não é resolutivo, mas é uma medida de contenção rápida e eficaz. Aumenta a quantidade de fiscalização, certo? E monitoramento. Certo? Então, isso para ontem. Isso o atual prefeito, o prefeito em exercício, Mário Botion, pode fazer. E deve fazer. Porque começa Natal, o centro fica realmente aberto. Né? O plano do Murilo para o ano que vem, aí tem que ser visto com cautela. Eu acho que para começo de conversa, talvez juntar pessoas que têm imóveis, comércio, tem grandes empresários que têm uma porção de comércios no centro, né? Então se reunir com esses empresários e dizer, vamos revitalizar o centro de Limeira, né? Por exemplo, o Dr. Roberto Lugato, o senhor tem 6 imóveis no centro, o Joãozinho tem mais 12, o outro tem mais 1, o outro tem mais 2, junta esse grupo de pessoas e diz, vamos revitalizar o centro e vamos começar da área X. Então estipula-se um traçado, né, 1 quilômetro, 500 metros para cá, né, um círculo, um diâmetro tal, de 1 quilômetro, né, ao redor daquela região. E fomentar de investimento privado aquela região, né? E a prefeitura subsidia com a segurança, a limpeza, garantindo realmente segurança e limpeza. Se você começa um processo pequeno com um grupo médio de empresários, por exemplo, que tem interesse em reativar o centro, porque tem imóveis, porque tem comércio, porque tem lojas, você começa a expandir a revitalização da área central de forma organizada. Certo? Porque não dá para você pegar e revitalizar o centro como um todo, não. É necessário que se comece de uma parte e aí se vai expandindo. E qual o melhor jeito de fazer isso? Com as pessoas que arrecadam do centro.
pessoas que têm imóveis de aluguel, que têm comércio, que têm empresas dentro do centro de Limeira, né? E, obviamente, né, tirar a marginalidade do centro, né? Que são os moradores de ruas, os prostíbulos que nós temos, né? Então, assim, a rodoviária é um problema dentro do centro de Limeira, né? Então, assim, essa é uma opinião minha. A rodoviária está indecente. Não tem como uma cidade do nosso porte ter uma rodoviária do jeito que é nesse local. Tá, então ela precisa sair dali, precisa tirar os prostíbulos do centro de Limeira, precisa tirar os moradores de rua. Não estou falando que não pode ter prostíbulo, porque prostíbulo não tem jeito, todo lugar tem. Né? Mas que vá lá perto da Anguera, vai lá perto da Bandeirante, lá perto da Limeira Mogi, e saia, limpe a cidade, né? O centro da cidade. Saia do centro da cidade. Então, eu acho que começando dessa forma, a gente tem uma esperança de revitalizar o centro de Limeira. Eu acho, o Cláudio, tem um outro particular também, né? Não devemos nos esquecer do chamado centro acima, né? Minha esposa teve loja lá há muitos anos e, aliás, hoje nem o prédio dessa loja existe mais, ele foi demolido para a construção de outras lojas. Você sabe que lá o atendimento, todo mundo fecha com chave. E você, para ser atendido, na maioria das lojas do centro acima, você tem que se identificar, você tem que falar o que você vai fazer, senão ninguém abre de receio de assalto, viu, Cláudio? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Ninguém mora na rua porque quer. Se nós pensarmos que todo morador de rua é marginal, é bandido, nós estamos cometendo um erro. E nós não podemos pensar numa limpeza dessa natureza, porque seria uma limpeza um tanto quanto que preconceituosa. Nós temos que dar condições para essas transformações sem termos que, principalmente, tratar o morador de rua como marginal. É evidente que existem aqueles que são traficantes, né, como nós temos na Cracolândia, lá em São Paulo, né, que são traficantes que mantêm aquele local daquele jeito porque tem interesse financeiro desses traficantes, interesse financeiro de políticos, interesse financeiro de um monte de gente. Então, eu acho que se a política for fazer uma limpeza a partir daquelas pessoas que investem no centro, que têm imóveis, aí eu acho que seria um tiro no pé. Nós temos que pensar de uma forma a reunir, a ver esses moradores de rua, aqueles que têm famílias, porque muitos têm, e muitos têm família aqui em Limeira, né? Isso daí já foi mostrado, para que nós possamos realmente fazer um trabalho social e um trabalho humano. Nós não podemos pensar apenas na beleza urbanística sem levar em conta o trabalho humano, porque se nós só pensarmos dessa forma, nós vamos estar cometendo um grande equívoco que grandes prefeitos de grandes cidades já fizeram, como o Serra fez em São Paulo, quando colocou aquelas obstruções no Museu de Arte Moderna, né, no vão do MASP, não, do Museu de Arte de São Paulo, e também na Marechal Deodoro, que a Justiça depois obrigou a Prefeitura a quebrar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque não podemos tratar o morador de rua, na sua totalidade ou de forma genérica, como um marginal. Só isso. Eu acho que temos que tomar cuidado. A palavra marginalidade, Cláudia, ela se refere às pessoas que estão à margem da sociedade, né? E eu estou pensando sim no cidadão de bem. Então eu vou discordar da sua opinião, com todo respeito, mas eu estou pensando naquele bombeiro que foi esfaqueado pelo morador de rua. Eu estou pensando na dona Joana, que é roubada o salário mínimo que ela tem para passar o mês inteiro pelo morador de rua. Tá? O morador de rua, ele fica na frente do seu carro te coagindo para você entregar dinheiro para ele, entendeu? E se você não entrega, ele risca o seu carro. Então, eu acho que a parte social, eu tenho que pensar no município de Limeira, porque esse morador de rua, a grande parte nem de Limeira não é. O meu pensamento o importante é o limeirense que trabalha paga seus impostos. Agora, se o morador de rua, e garanto para você que a oportunidade existem um monte. A paróquia Santa Luzia mesmo faz um trabalho incrível com moradores de rua. A grande maioria não fica e não persiste. Mas precisa, mas poxa, você ajuda uma vez, ajuda 100 vezes e vai permitir que 95, 96% desses moradores
deteriorem a nossa cidade, os nossos comércios, as pessoas de bem que estão trabalhando, as nossas crianças. Não, isso é um absurdo. Então, assim, entre tirar do centro morador de rua, que na minha visão é sim, estão às margens sim da sociedade, e prejudicar, deixar essa população aqui causando medo, pavor, pânico, roubo, assalto e destruindo ainda mais a cidade que eu amo, eu prefiro marginalizar mais ainda esse pessoal para longe das populações de bem, e do que tiver de bom de lá a gente tira, né? O que não for de Limeira vai embora, e a gente tenta readequar o que dá para salvar. Vamos lá, Cláudio, para a gente fechar esse tema. O morador de rua, ele não fica cobrando ninguém que está de carro no centro, porque nós temos flanelinhas que estão muito bem equipados, muito bem vestidos, com celular na mão, com fone no ouvido, então esses nem chegam. Então é preciso ter um pouco de pensamento nesses moradores de rua que estão à margem da sociedade, mas não estão à margem da sociedade porque querem. Uma boa parte é consumidor de droga, porque é alcoólatra, mas uma parte está ali porque realmente está à margem do sistema de benefícios que os governos oferecem. Então, se nós fizermos essa limpeza que está sendo proposta, eu lamento, não é uma limpeza que cristão faça e nem é uma limpeza para proteger cidadão de bem. Tá bom. Que, aliás, é outra expressão usada de forma errônea. O grande problema é o seguinte, a gente que fica no centro, Cláudio, a gente vê claramente nesses moradores de rua interferindo no Eles trânsito. É um grande problema. Você vê que para engarrafamento. Vamos para o último tema, porque Deixa eu só terminar. A cultura desse assistencialismo exacerbado, Cláudio, não pode imperar mais na cidade de Limeira. Isso já ficou claro. A gente viu durante as campanhas aí gente trazendo morador de rua de fora. Então nós temos aí um contingente de 80 e tantos % de moradores de rua que são de fora de Limeira. Nem daqui eles não são. Então o que eu estou propondo não é limpeza racial, nada disso, limpeza ética. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, de Limeira o que é de Limeira. Não é de Limeira. Então, se o munícipe é de Rio Claro, quem tem que resolver é a prefeitura de Rio Claro. É uma questão simples, é uma questão de logística. O morador de rua é de Piracicaba, quem tem que resolver é a prefeitura de Piracicaba. Não mandar tudo para Limeira e Limeira que se vire, porque aí não vai ter orçamento que aguente, né? Não tem fiscalização da GCM que aguente. E também não estou generalizando dizendo que todos os moradores de rua são ruins, são traficantes, são ladrões e tudo mais. Eu estou dizendo que grande parte são. Os que não são, existem inúmeros programas em Limeira para tirar essas pessoas de situação de rua, colocar em lares, em locais com alimentação, com estudo e com emprego. O problema é que a grande maioria não quer e não fica. Deixa eu fechar esse tema fazendo assim um pequeno paralelo com a medicina, né? Não existem doenças que... Poxa, fugiu o tema agora, estava na ponta da língua. Oportunistas? Exato. Tem doenças oportunistas? Com certeza. Então é assim, onde eles veem facilidade, vai. Né? Não vem repressão, não vem algum tipo de atitude mais enérgica, eles ficam. É isso aí. Olha, tem 2 assuntos, mas muito rapidamente, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quis dar uma outra dinâmica hoje, pegou fogo aqui, tá bom. É importante discussões acaloradas, faz bem. Mas olha, nós tivemos, eu não posso deixar de falar, mas eu vou unir os 2 pontos, agora eu vou pedir para que vocês sejam bem breves. Cláudio, nós tivemos o episódio do Homem-Bomba, né? Primeiro Homem-Bomba genuinamente brasileiro, causou uma confusão danada na Praça dos Três Poderes e havia suspeita que outras intervenções no mesmo sentido ocorressem. E no início dessa semana tivemos aí a divulgações da Polícia Federal de tentativa, né, de orquestração de um assassinato, né, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Para ser bem objetivo, Cláudio, você acha que esse homem-bomba agiu sozinho e quanto às investigações, você acha que elas chegarão ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno? Olha, esse homem-bomba ele não agiu sozinho, com certeza, né? Ele foi o autor, ele foi o ator do espetáculo, né? Mas ele não agiu sozinho, com toda certeza, né? E as investigações já chegaram realmente. Agora, definitivamente,
ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tem as participações de pessoas ligadas do seu entorno, como o general Braga Neto, que ainda não foi acusado, né? E de militares de alta patente, que hoje são reformados, né? Não fazem parte da força ativa, né? Também, e pelos recortes dos discursos que foram feitos em novembro e dezembro do ano de 2022, nas aparições desses protagonistas, desses atores políticos, né? Alguns discursos do presidente Jair Bolsonaro aos acampados de Brasília, discursos do Braga Neto aos acampados de Brasília, que deixam bem claro que a intenção era realmente essa. Ele sairia do Brasil enquanto presidente, para não passar a pasta, ele não reconheceu a vitória do Lula, né? Sairia do Brasil, o Brasil faria esse movimento, faria toda essa situação, criaria uma expectativa de golpe de Estado e depois ele voltaria, entre aspas, nas mãos do povo, né? Isso não aconteceu, felizmente, e se acontecesse, o Brasil hoje estaria totalmente isolado do restante do planeta, e a gente vive agora a expectativa das próximas definições, e muito importante disso tudo é ter se tirado o sigilo dessas investigações para que todos tenham conhecimento real do que aconteceu. Doutor, rapidamente para a gente encerrar. Eu acho que ainda tem bastante para investigar, né? E acho que os responsáveis por qualquer ato de terrorismo têm que ser punidos, né? Se o homem-bomba agiu sozinho ou não agiu sozinho, aí é uma incógnita, ainda não tem nada definido, nada apontado, né? Assim como o Adélio Bispo ainda não teve definição até hoje, né? O atentado de morte que efetivamente aconteceu contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então, até hoje, nem o próprio presidente, enquanto presidente da República, teve acesso às informações da investigação. Então, eu acho curioso, né? Como um caso se tira sigilo, se resolve do dia para a noite e se chega a conclusões, e um caso onde o candidato à presidência, né, foi esfaqueado, né? E até hoje sofre com isso, até hoje não tem conclusão nenhuma sobre aquilo, né? E todas as pessoas próximas o sigilo já foi retirado, viu, doutor? Já foi retirado. Todas as pessoas próximas a ele acabaram morrendo de alguma forma, né? Para não falar, né? Enfim, né? Não tem conclusão, né, daquela situação. Mas eu acho assim que quem foi responsável pelo esse atentado, e se houve mais responsáveis, devem ser sim punidos, né? Eu vi sobre o general Braga Neto, e ele não fazia mais parte do governo, né? Segundo as acusações lá, a Folha de São Paulo até enfatizou isso, enquanto já não pertencia mais ao governo, né? Então, assim, ao entorno chega, como chegou um monte de coisa ao entorno do presidente Lula, né? Foi até preso, né? Então, chegar perto, lógico que chega. As decisões são tomadas por pessoas sempre próximas, a traição vem de dentro, nunca vem de fora, né? Então, não existe... Se um apoiador do presidente... Se o homem-bomba é um apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, então já está no entorno dele. Pronto, né? Então, agora, o que é importante para o Brasil saber é se há ligação com o ex-presidente, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, ou se não. Foi ordem dele, foi não sei o quê, ele teve envolvimento? Não teve. Foram pessoas que ele conheceu. Mas aí ele não pode ser responsabilizado por pessoas que ele conhece e que estão próximos a ele. Eu acho que essa é a minha opinião. Mas tem que ser apurado, e quando os fatos forem realmente definidos, o culpado precisa pagar. Chega de impunidade no nosso país. Tá certo. Cláudio, estouramos o tempo aqui. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Tenha um ótimo final de semana e até segunda. Um ótimo final de semana a todos, um ótimo final de semana a você, Roberto, ao doutor Renan, e até segunda-feira, né? Vamos, gente, que atrás vem gente. Valeu, capricha no almoço de domingo, doutor. Obrigado. Um abraço, Beto, obrigado, Cláudio, e até o próximo convite que você vai me fazer para participar aqui com você. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tenham um ótimo final de semana, segunda-feira a gente volta ao vivo.